Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, primeira parte, a profissão de fé. Segunda seção, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Parágrafo 7, a queda, número 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, somente ele, é o vencedor do mal. Item 1. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A realidade do pecado, número 386. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso antes de tudo reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Número 387. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente com a falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. O pecado original, uma verdade essencial da fé. Número 388. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Número 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação
e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A Igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler o relato da queda, número 390. O relato da queda utiliza uma linguagem feita de imagens, porém expõe um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Item 2. A queda dos anjos. Número 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Diabolus eniet ali demones a Deus, quidem natura creates sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Ou seja, com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Número 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador dita aos nossos primeiros pais: e sereis como Deus. O diabo é pecador desde um princípio, pai da mentira. Número 393. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Número 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, o qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave destas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Número 395. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física para cada homem e para cada sociedade, esta ação é permitida pela divina providência que, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Item 3. O pecado original. A liberdade posta à prova. Número 396. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade com livre submissão a Deus. Isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, com certeza morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança.
O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O primeiro pecado do homem, número 397. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Número 398. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. Número 399. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva pedem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Número 400. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações são marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Número 401. A partir do primeiro pecado, a verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel, o pecado se manifesta, frequentemente e sobretudo como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir de seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Número 402. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma. Pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Como falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Número 403. Seguindo o pensamento de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal, para a morte,
são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que por sua nascença nos afeta a todos e é morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Número 404. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é em Adão sicut unum corpus unius hominis, ou seja, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitiram em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Número 405. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em nenhum descendente de Adão, caráter de falta pessoal. Consiste na privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela está ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao poder da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. No entanto, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Número 406. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão sobretudo no século V, em especial sobre o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, por força natural de sua livre vontade, sem ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava-se a influência da falta de Adão a um exemplo mau. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado, no tocante ao pecado original, no segundo concílio de Orange, em 529, e no concílio de Trento, em 1546. Um duro combate. Número 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Número 408.
As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Com esta expressão se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos homens. Número 409. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior, senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Item 4. Não o abandonaste ao poder da morte. Número 410. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta última. Número 411. A tradição cristã vê nesta passagem o anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria como a nova Eva. Foi ela que, primeiro e de forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Número 412. Por que, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do diabo nos havia subtraído. São Tomás de Aquino: nada obsta que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. E o canto de Exultet: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Resumindo, número 413. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Número 414. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Número 415. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da própria liberdade. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Número 416. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Número 417. A sua descendência, Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é denominada
pecado original. Número 418. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte e inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Número 419. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. Número 420. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Número 421. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo.